O sheik bilionário encarou o homem diante de si com os olhos turvos de impaciência e poder. A promessa do tradutor, que jamais o deixaria vulnerável, não passava de uma sombra distante naquele instante. 4 minutos sem compreensão. 4 minutos perigosos para seus negócios. E naquele silêncio cortante que aterrorizava seu império, um pânico inesperado o consumiu. O palácio estrangeiro resplandecia em luxo frio, um contraste brutal com as areias incandescentes do deserto que cercavam o emirado do sheik. As paredes banhadas a ouro refletiam cada raio de luz do sol, enquanto cortinas de seda esvoaçavam suavemente ante a brisa quente que infiltrava, como um aviso surdo de que aquele reino moderno também guardava seus enigmas indecifráveis. Entre tapetes persas e candelabros de cristal, a figura imponente do sheik se destacava, sua túnica impecável e o olhar severo denunciando um homem acostumado a dominar, e nunca a ser dominado. Ele caminhava de um lado para o outro, as mãos crispadas, enquanto a ausência do tradutor se fazia sentir como uma sentença. O silêncio ao redor, um idioma que ele não compreendia, e palavras que escapavam de seus lábios em vão, despertava nele uma vulnerabilidade inédita. O sheik, cujo nome era sinônimo de força e riqueza, sentia o mundo desmoronar por causa de uma simples barreira linguística. Enquanto isso, no fundo do corredor, a empregada observava em silêncio. Era uma mulher simples, com mãos calejadas e olhos que aparentavam carregar histórias não contadas. Vestida com discrição, carregava o cheiro fresco do incenso e a calma serena que o palácio nunca ensinara. Seu coração acelerava por dentro. O mesmo frio que ameaçava o sheik parecia desafiá-la a agir. O sheik, ao perceber sua impotência, lançou-lhe um olhar intenso, quase de desdém, como se escarafunchasse sua simplicidade diante da riqueza opulenta que o cercava. Mas naquele desafio mudo, algo começou a se quebrar. A máscara da arrogância deu lugar a uma súplica desesperada. Foi então que a empregada deu um passo à frente, com a voz firme e clara que ninguém imaginaria sair de sua boca tímida. Em apenas 60 segundos, ela traduziu palavras palpáveis. Conseguiu mediar a conversa e desmontar o impasse que ameaçava esmagar os negócios do sheik. A sala, antes um vulcão prestes a explodir, se acalmou em um sussurro cúmplice. O sheik a encarou atônito. Como aquela mulher até então invisível em sua rotina implacável havia se tornado a chave que lhe garantia controle e segurança? O pânico deu lugar a uma sensação inquietante, uma admiração inesperada que ameaçava desfazer as barreiras de seu mundo tão rigidamente erguido. O que parecia ser apenas um instante salvador transformou-se em um abismo de possibilidades. Afinal, quem era aquela empregada, realmente? Que segredos escondia sob sua aparente simplicidade? E mais importante, estaria o sheik bilionário, por trás de sua armadura de ouro e poder, pronto para aceitar que talvez aquele encontro improvisado fosse o começo de algo que ultrapassava o dinheiro e a fama. E antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, não esqueça de fazer parte da nossa caravana de histórias. Quantos destinos ainda se entrelaçarão neste deserto de paixões? Deixe seu like se o coração desse sheik bilionário já acelerou e conte nos comentários onde você acompanha essa saga e qual reviravolta acha que virá. Sua paixão por essas histórias é o que nos move. Obrigado por estar conosco. O silêncio no salão, antes esmagador, parecia agora um véu delicado entre eles. O sheik bilionário, embora acostumado ao comando absoluto, encontrava-se preso a uma invisível teia de incertezas. A empregada, que antes passara despercebida no luxo opressor do palácio,
tornara-se o único fio de comunicação entre ele e o desconhecido. Ela respirou fundo, o peito se elevando ligeiramente, como um gesto tímido contra a vastidão do espaço que o separava. A voz, firme e surpreendentemente doce sob a austera túnica que usava, trouxe a promessa de solução. Em cada palavra traduzida, uma ponte invisível se erguia, desfazendo as barreiras que a arrogância e o silêncio criaram. O sheik observava seus movimentos com olhos que, surpreendentemente, agora revelavam uma ponta de curiosidade. Não era apenas a clareza do entendimento que lhe causava estranhamento, mas aquela serenidade que parecia emanar dela como um oásis no deserto cruel que o cercava. Os passos que antes ecoavam impacientes pelo mármore agora desaceleraram. Absoluto controle que sempre exerceu. E naquele instante, sob a luz dourada que banhava os lustres de cristal, a percepção de que não dominava tudo se instalou com força. Ela virou-se para ele, os olhos claros e honestos, buscando algo no semblante impassível do sheik, como se desafiasse a barreira de gelo que o envolvia. A comunicação falha quase custou o acordo, disse ela, com uma voz que continha tanto respeito quanto uma súplica silenciosa por reconhecimento. O sheik bilionário inclinou ligeiramente a cabeça. A lembrança de que aquele oásis de palavras fora um gesto incomum, vinda daquela mulher tão discreta, despertou nele uma admiração incômoda, que começava a desmontar a fortaleza do orgulho. Mas havia algo mais, um segredo velado, nas entrelinhas da serenidade dela, que o faria questionar tudo o que achava conhecer. Qual é seu nome? Sua voz baixa e carregada de comando. E surpresa, quebrou o silêncio crescente. Ela hesitou por um átimo, e então respondeu, Maia. Era um nome simples, mas parecia carregado de mistérios, como se ocultasse um mundo invisível sob sua quietude discreta. O sheik deu um passo à frente, a túnica esvoaçando com um movimento decidido. Maia, no palácio, ninguém normalmente ousa falar sem ordens, disse, o tom mesclando o imperativo e a curiosidade. Hoje você falou e salvou este dia. Preciso saber mais. Ela desviou o olhar por um momento, tocando com os dedos o colar que pendia no pescoço. Um amuleto pequeno, quase imperceptível, um gesto tão sutil que chamou ainda mais a atenção do sheik. Não sou quem acham que sou, disse ela com a voz quase num sussurro, como se revelasse um segredo ao próprio vento que atravessava as portas abertas do palácio. O sheik ficou imóvel, a mente fervilhando. Cada palavra dela era um convite para adentrar um labirinto inesperado. O luxo e o poder não poderiam proteger contra os enigmas que aquela mulher trazia. Naquele momento, uma sombra percorreu o corredor distante, passando quase despercebida pela luz quente do entardecer, filtrada pelas janelas altas. Um homem elegante, de expressão grave e movimentos precisos, espiava a cena. Seu olhar não tinha nada de amistoso. Maia não percebeu o olhar sombrio que se cravava nas suas costas. O sheik, ainda tomado pela surpresa da recente reviravolta, não notou que aqueles segundos de pausa foram suficientes para que outra presença ameaçadora se aproximasse de seu império. Ele inclinou o corpo para a frente, tentando decifrar aquela mulher que havia rompido as normas do palácio. Por que se esconde atrás da simplicidade? O que realmente quer aqui, Maia? Ela caminhou 2 passos na direção dele, seus olhos expressando uma determinação que desmentia seu monótono uniforme de empregada. Quero proteger algo que este palácio não pode comprar.
Algo que mesmo o mais rico sheik bilionário não entende: a verdade. O sheik abriu a boca, pronto para questionar, analisar, talvez até mandar que ela saísse dali. Mas a sinceridade do tom dela o venceu. Um nó se formou na garganta que ele nunca admitiria em público. Você acha que pode confiar em mim? A pergunta pairou no ar quente do palácio, entre amarelos, cortinas de seda e sombras longas, que já começavam a se alongar com a chegada da noite. Ela respondeu com um sorriso tênue, que parecia tanto desafio quanto convite. Confiança não se compra, sheik. Ela se conquista, nas escolhas que fazemos, mesmo quando o poder nos tenta atrair. O sheik bilionário fechou os olhos por um instante, como se pesasse cada palavra dita, cada sentimento que começava a brotar inquieto dentro dele. A imagem da mulher discreta, agora cheia de força e mistério, contrastava brutalmente com todas as noivas arranjadas, manipuladoras e interesseiras que o haviam rodeado até então. Nos fundos da sala, o homem de olhar sombrio trocou mensagens rápidas pelo dispositivo oculto, a voz impossível de ouvir em seus lábios. O inimigo do sheik se aproximava, silencioso, sofisticado, pronto para uma investida que poderia dissolver todo o império. Maia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Mesmo envolta no véu da humildade, o palácio possuía seus próprios fantasmas. Ela virou-se para o sheik, agora mais perto, o aroma intenso do deserto misturado ao perfume suave que emanava deles. As fronteiras entre mestre e serva começavam a se desfazer numa dança silenciosa de tensão e mistério. Se quiser me entender, terá que desmontar cada segredo que tento esconder. E isso pode custar tudo o que conhece. O sheik ergueu o queixo, um sorriso sombrio surgindo pela primeira vez genuíno, quase quebrando a armadura dourada. Então, Maia, comece a contar o que esconde por trás desse simples rosto. E naquele instante, a porta ao lado se abriu com um estrondo inesperado. Um envelope selado foi jogado sobre a mesa. O selo, marcado com o emblema do Emirado, parecia mais um desafio do que um convite. O sheik pegou o envelope com as mãos firmes, enquanto os olhos de Maia se estreitavam cheios de alerta. Dentro daquele pedaço de papel, havia a ameaça de um futuro incerto, um jogo de poder que ultrapassava seus muros. E naquele instante, o silêncio voltou, mais tenso que nunca. O que estaria escrito ali? O sheik leu as primeiras palavras, suas íris se dilatando em choque e confusão. Naquela mensagem, o nome de Maia estava gravado, junto com uma verdade que poderia destruir não apenas a paz do palácio, mas o próprio coração do sheik bilionário. O silêncio voltou a se instalar na sala, denso e quase opressor, como se cada partícula do ar armazenasse o peso do envelope selado que agora repousava sobre a mesa de ébano. O sheik bilionário mantinha os olhos fixos naquele pedaço de papel que mais parecia uma sentença. O emblema do Emirado queimando em sua mente como um aviso incandescente. Maia, que até então exibia uma calma serena, sentiu a tensão reverberar em seus ossos. O amuleto em seu pescoço deslizou impaciente, como se pressentisse o perigo que se aproximava sem piedade. Com dedos firmes, o sheik quebrou o selo, e a carta se desdobrou entre as mãos dele, sob a luz quente das candelabros de cristal. As palavras saltaram das páginas, duras, afiadas, lançando sobre o império uma sombra que nenhum ouro poderia dissipar. O nome de Maia estava ali, marcado em tinta negra e incitante, junto com acusações que feriam como lâminas escondidas. Ele arqueou as sobrancelhas, a respiração ficando curta,
E por um instante, o homem que nunca havia sido desconcertado sentiu o labirinto do medo se fechar em torno dele. Aquela mensagem ameaçava não apenas seu império, mas tudo o que havia construído, seu poder, seu nome e principalmente a frágil confiança que começava a brotar em aquela sala. Maia aproximou-se lentamente, os olhos claros fixos nos dele. Não havia medo, apenas uma determinação feroz que o desarmava. Eles te temem, Sheik, porque sabem que o que escondo pode mudar tudo. O coração dele pulsava com uma mistura de incredulidade e fascínio. Havia sempre um preço para a verdade neste jogo cruel, de poder. Porém, de repente, aquela verdade parecia um oásis vital, mais valioso do que qualquer fortuna enterrada nas areias do deserto. Quem são eles? Sua voz soou baixa, carregada de intensidade e urgência. Os que governam nas sombras do seu emirado. Aqueles que não aceitam que uma simples empregada possa ser mais do que aparenta. Respondeu Maia, o tom firme, como se cada palavra fosse um grito sufocado pela história. O ambiente parecia estrangular, as paredes de ouro e mármore virando testemunhas silenciosas daquele confronto. O sheik percebeu que por trás daquela mulher havia um passado que ninguém ousava tocar. Um passado que exigia silêncio, mas que agora gritava por justiça. Ele guiou os olhos para o corredor, seu olhar endurecido buscando perceber qualquer movimento suspeito. No reflexo de um espelho alongado, a sombra discreta do homem elegante ainda pairava, como um predador aguardando o momento exato para atacar. Uma ameaça que parecia se alimentar da própria insegurança do sheik. Você me disse que quer proteger algo que este palácio não pode comprar, murmurou ele, a voz menos dura, quase interrogativa. Mas que preço terá essa proteção? Quanto você está disposta a sacrificar? Maia ficou em silêncio alguns segundos, seus dedos cruzando-se por breves instantes. O perfume sutil das flores secas que ela carregava misturava-se ao ar aquecido da noite, que já tombava sobre o deserto. Sacrifícios já fiz demais, disse ela com um olhar firme. Mas não vou recuar agora, porque o que está em jogo é maior que nós dois. O sheik admitiu, para si mesmo, que aquela mulher despertava algo que ele não podia controlar. Uma mistura de admiração e inquietação que rasgava a couraça construída durante décadas. Não era mais só poder, começava a ser emoção. Um sentimento perigoso, mas irresistível. De repente, a atmosfera congelou quando a porta do salão se abriu silenciosamente, revelando um jovem mensageiro com uma expressão tensa. Nas mãos trêmulas, uma nova correspondência. O sheik, já acostumado à imprevisibilidade do seu mundo dourado, estendeu a mão sem palavras. O envelope queimava nas pontas de seus dedos. Outro aviso, ou talvez a confirmação de que a guerra silenciosa estava apenas começando. Maia olhou para a nova carta, pressentindo que as verdadeiras batalhas ainda estavam por vir. Seus olhos captaram o brilho cru do olhar do sheik, onde agora se misturavam desconfiança e o interesse que ele mesmo tentava esconder. Este palácio é uma prisão dourada, sussurrou ela. E quem acha que está no controle, na verdade, está à mercê dos fantasmas do passado. Ele a encarou, a mandíbula cerrada, enquanto desdobrava a carta. As primeiras linhas revelaram nomes que ele conhecia bem, aliados duvidosos, traições veladas e conspirações que corroíam as fundações do poder. Mas junto ao perigo
vinha a promessa de uma aliança inesperada, construída no fio tênue da desconfiança. O destino entrelaçava novamente as vidas do sheik bilionário e da empregada misteriosa numa dança perigosa, onde cada passo podia ser o último. Maya deu um passo à frente, o olhar certeiro. Eu posso ser seu maior trunfo, sheik, se apenas você decidir confiar. Ele respirou fundo, o peso da decisão esmagando sua impetuosidade. Sentiu a história de sua vida se fragmentar ante aquela mulher, que silenciosamente já começava a redefinir o seu mundo. Um ruído súbito interrompeu o momento. Uma cortina movimentou-se de forma abrupta na sala lateral, como se uma presença até então oculta escolhesse finalmente revelar-se. O sheik virou-se com rapidez, os músculos tensos, a mão pousando. Perto da adaga que sempre carregava sob o manto, seus olhos encontraram uma silhueta que não deveria estar ali. Fria, implacável e com um sorriso ameaçador a quebrar a sombra que a envolvia. Maya fechou os punhos, pronta para um embate que sabia que poderia custar tudo. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, a voz do visitante ecoou na sala, pausada e fria como o mármore que o cercava. Sheik bilionário, a paz terminou. A verdadeira batalha só agora começa. O silêncio se dissolveu num estalo tenso, e os olhares entrelaçados de Sheik e Maya congelaram naquela promessa sombria. E assim, entre as paredes douradas do palácio, o império de opulência começava a ruir, enquanto o futuro permanecia envolto em um véu de mistério e perigo iminente. O som da porta rangendo chamou a atenção de todos, cortando o silêncio pesado que pairava no salão banhado pelo dourado das lâmpadas. O sheik bilionário ergueu os olhos, a mão repousando instintivamente sobre o guarda da adaga oculta sob a túnica. Seu olhar penetrante buscava decifrar a silhueta que se delineava contra a penumbra. Uma figura que parecia carregar o peso do mundo em cada passo pesado. Maya permaneceu firme, a respiração controlada, os dedos cerrados numa tensão quase palpável. A presença que entrara no recinto era distinta, um inimigo velado, alguém que não se limitava a ameaças diretas, mas jogava seu poder nas sombras, onde o ouro não servia de escudo. Chegou o momento esperado, sheik. A voz do visitante ressoou com uma calma ameaçadora, feita para destruir sem levantar o punho. Seu império é um castelo de cartas, e eu vim para ver tudo desabar. A expressão do sheik endureceu, o coração martelando com uma mistura estranha de raiva, e algo que ele relutava em nomear. Não era medo, não exatamente. Era a percepção brutal de que aquela batalha não se travaria só com armas visíveis. Era um jogo de alianças, intrigas e segredos entrelaçados, onde cada palavra poderia ser uma lâmina afiada. Maya deu um passo à frente, encarando o intruso com olhos que não vacilavam. Você subestima quem está no jogo, e principalmente quem está ao lado do sheik. Uma sombra de desprezo cruzou o rosto do visitante. Você acha mesmo que uma simples empregada pode ser seu trunfo? Tolo sheik, sua queda está próxima, e seu trunfo será a primeira peça a ser descartada. O sheik apertou os punhos, sentindo o ar pesado invadir seus pulmões. O palácio se tornara uma prisão dourada, mas também a arena onde cada movimento podia decidir seu destino. A convocação para aquela guerra silenciosa veio, envolta em formalidades, mas o preço seria a própria vida do império. Diga o que você sabe, ordenou ele, a voz baixa, porém firme.
Não deixaremos que nossa fortaleza seja destruída por fantasmas do passado. O visitante sorriu, mas um sorriso vazio, frio e cortante como uma lâmina. Os fantasmas são você, Sheik. As sombras do seu legado. E Maya, ele dirigiu o olhar para ela, que não se intimidou. Seu segredo será a ruína de todos. Maya fechou os olhos por um instante. Uma dor interna atravessando seu peito. Sabia que era verdade. Havia coisas ali enterradas tão fundo que uma simples palavra poderia tudo abalar. Mas também sabia que a força para enfrentar aquilo estava nas escolhas feitas na escuridão, não na luz do dia. Estou pronta para o que vier, murmurou, enquanto o Sheik sentia, pela primeira vez, que não estava sozinho. Nesta tempestade, o homem elegante desviou o olhar, e então, num gesto rápido, entregou-lhe um pequeno dispositivo tecnológico. Discreto, mas letal. Uma prova de que os tempos haviam mudado, e a guerra agora era travada nas sombras digitais, invisíveis aos olhos comuns. Este é o primeiro aviso, sussurrou ele. Prepare-se para perder tudo. Seu poder, seus aliados e talvez sua própria alma. O Sheik segurou o aparelho com um misto de repulsa e fascinação. O peso daquela ameaça eletrônica representava mais que um simples sinal de ataque. Era a declaração de que as forças contra ele não recuariam. O império que ele havia construído com mãos firmes e mente afiada, agora dava os primeiros sinais de rachadura. Maya observava, sentindo a pulsação acelerada do coração do Sheik. Algo em seu olhar mudou, de arrogância para reconhecimento, de impaciência para uma estranha dependência. Ela, uma simples empregada há pouco tempo, tornara-se a âncora invisível que segurava a tempestade prestes a explodir. Você acha que pode confiar em mim? Ela repetiu a pergunta, agora mais sussurrada, quase uma prece. Pois esta guerra não será vencida por força ou dinheiro. Será vencida por aqueles que ousarem enxergar além das aparências. O Sheik evocou uma risada amarga, o som grave que ecoou pelos corredores luxuosos. Minha vida inteira foi uma batalha, Maya. Talvez seja a hora de lutar ao seu lado. A atmosfera se encheu de uma energia elétrica. No silêncio que se seguiu, cada um sentiu o peso da aliança que nascia, tênue, incerta, mas talvez a única esperança real contra a escuridão que engolia o futuro. De repente, o silêncio foi quebrado por um clique suave, quase imperceptível vindo das sombras. O olhar do Sheik rapidamente se voltou para a origem. Do som, um arrepio correndo por sua espinha. Quem está aí? Sua voz carregava a ordem que era ao mesmo tempo desafio e súplica. Nenhuma resposta veio além do eco dos passos que desapareciam rapidamente pelos corredores do palácio. Mas o aviso já fora dado. Maya se aproximou dele, a mão pousando sobre o braço firme do Sheik. O toque carregava uma promessa silenciosa. Não importa o que viesse, enfrentariam juntos, porque naquele momento, o que unia ambos ia muito além do ouro e da posição. Era uma conexão forjada na urgência, na confiança precária e na certeza de que ambos estavam prestes a mergulhar em um abismo onde apenas os mais fortes sobreviveriam. Ele inclinou-se levemente, quase inaudível, e murmurou: Conte-me tudo, Maya. Não apenas o que você esconde, mas tudo que pode salvar este império. E talvez nos salvar também. Ela olhou nos olhos dele, as sombras do passado finalmente confrontadas. Está disposto a pagar o preço da verdade? Antes que ele pudesse responder, a luz oscilou,
e uma figura emergiu das sombras com um sorriso que não prometia nada além de destruição. Vocês ainda não sabem o quanto vão sofrer, disse a voz fria como o deserto à meia-noite. O Sheik e Maya, lado a lado, encararam a ameaça. O jogo tinha mudado para sempre, e o próximo movimento definiria não só o destino do Império, mas de seus próprios corações. O futuro jamais seria o mesmo. O ambiente, minutos antes tão carregado de opulência e mistério, agora parecia se fechar em torno do sheik bilionário como uma cela dourada. O peso das palavras da carta recém-aberta ainda ecoava em sua mente, cada linha apontando para um abismo que se formava silencioso sob seus pés. Aquela ameaça, tão delicada e cruel quanto o brilho das lâminas escondidas no palácio, viera não apenas para desafiar seu império, mas para expor as rachaduras que ele teimava em ocultar. Maya o observava, a expressão cuidadosamente neutra, mas os olhos brilhando com uma luz feroz. Seu gesto sutil alcançou a mão do sheik, um toque quase imperceptível que, no entanto, trouxe um conforto inesperado. Ele, que nunca se permitira fraqueza, sentiu-se surpreendentemente ancorado por aquela presença discreta, tão distante de todos os luxos vãos que o cercavam. O silêncio abriu caminho para o som tênue de passos que se aproximavam, decididos, mas leves como um segredo sendo revelado. O visitante, aquele homem de olhar frio e sorriso cínico, permaneceu imóvel sob o brilho amarelado dos lustres. O confronto silencioso que se instaurou parecia uma dança feita para testar limites, onde cada segundo pesava toneladas. Talvez você não tenha percebido, Sheik, disse finalmente o intruso, a voz ressoando com ameaças não ditas. Mas sua confiança em Maya pode ser sua maior fraqueza. O Sheik desviou o olhar, confrontando o peso pesado da dúvida que começava a infiltrar-se entre eles. Havia algo naquele homem, algo mais perigoso do que carnificina, a capacidade de corroer alianças, de virar amigos em inimigos com um sussurro perfeitamente calculado. Maya respirou fundo, os dedos entrelaçados com os do sheik, com força cada vez maior. Eles subestimam o que somos capazes de resistir, murmurou, quase para si. Mas eu nunca fui uma que se entrega. A tensão na sala aumentava como o ar do deserto sob o sol escaldante, prestes a explodir. O sheik, mais que o homem de ferro que o mundo conhecia, agora mostrava rachaduras imperceptíveis, pequenas fissuras em sua couraça dourada. O olhar duro deu lugar a uma sombra fugidia de inquietação e desespero contido, sentimentos que até então ele julgava inalcançáveis. Explique-me, Maya, ordenou. O que exatamente você esconde que pode derrubar tudo o que construí? Ela ergueu o queixo, o rosto iluminado por um misto de desafio e tristeza profunda. Não é só o palácio que guarda segredos, Sheik. É o passado. A verdadeira traição não está nas paredes, mas dentro das pessoas em quem confiamos. Um sussurro quase inaudível escapou de um canto escuro da sala. O sheik piscou, buscando a origem daquele som, e encontrou um reflexo que não gostaria de ver. Uma figura que se dissolvia nas sombras, um traço tênue que escapava à luz, mas cuja presença não passara despercebida. São eles, Maya continuou, a voz entrecortada pela emoção contida. Os fantasmas que escolhem lutar pela destruição a partir da penumbra. Agentes do caos que preferem ver tudo em ruínas a aceitar o poder da verdade. O sheik apertou o colar que pendia sob seu manto como se sua força pudesse ser extraída desse gesto simples. E não temos mais tempo, Maya, respondeu com voz rouca,
A sombra avança, e me pergunto se estamos realmente preparados para encarar o que vem. Sua mão encontrou a dela, o toque agora firme e decidido. Em meio àquelas paredes douradas e ecos de poder, havia nascido uma aliança que ele não podia mais negar. Profunda, arriscada, intensa. Repentinamente, um ruído sutil interrompeu a conversa. Um clique metálico, vindo de algum ponto obscuro, gerou um frio inesperado. O sheik esticou o pescoço, interrogativo, coração acelerando. Não estamos sozinhos, avisou Maia, o olhar vasculhando cada sombra, e o jogo mudou. Agora, as apostas são mais que dinheiro ou território. É sobre a própria sobrevivência de nós dois. O visitante deixou um sorriso em suas últimas palavras, enquanto retirava lentamente uma folha dobrada do bolso. Vocês podem até tentar se unir, mas mesmo o poder do sheik bilionário não conterá as forças que já foram lançadas. O sheik engoliu em seco, sentindo a fragilidade do momento. Por horas, talvez dias, sua mente girava, tentando traçar um plano que lhe garantisse não só a segurança de seu império, mas também o pouco que começava a querer proteger. A verdade por trás daquela mulher à sua frente. Ali, sob a luz que ora fervia, ora esmaecia, Maia deu um passo firme à frente, rompendo a distância que até então o separava. O perfume sutil de flores secas misturava-se ao aroma forte do deserto, criando um contraste inesperado entre o mundo que ela representava e o dele. Se existe uma chance de salvar tudo, ela está aqui, disse ela, a voz um fio, mas carregada de uma convicção que parecia iluminar a penumbra do salão. O sheik encontrou nela algo que poucos haviam visto. Uma força silenciosa, quebrada, talvez, mas ainda assim indomável. Você é minha última aposta, Maia. Não apenas pela carta, mas pelo que já tornou possível. No instante seguinte, a porta do salão foi arrombada, o som ecoando duro contra mármores e ouro. Um grupo de homens armados irrompeu. Seus olhos frios, sob capas que escondiam intenções assassinas. Maia se posicionou ao lado do sheik, seu olhar fixo e desafiador. Eles chegaram. Não há mais tempo. O sheik assentiu, a adrenalina inflamando seus sentidos como as tempestades de areia que varriam o deserto. O amor que começava a despontar entre eles era uma chama viva, porém frágil, prestes a ser testada nas cinzas do fogo que se aproximava. E ao som dos passos invasores, a última palavra que ele pensou foi um sussurro. Prepare-se, Maia. Isso é só o começo. O salão, antes majestoso e imponente, agora parecia um campo minado onde cada sombra guardava um segredo perigoso. O sheik bilionário observava os homens armados que invadiam sua fortaleza de opulência, suas presenças agressivas rachando a aura de invencibilidade que ele sempre exibia. Maia, ao seu lado, não recuava. A confiança que emanava era um contraste feroz com a ameaça que avançava, como o perfume discreto de flores secas em meio à tormenta de areia. Seus olhos captavam cada movimento, cada respiração ríspida dos invasores. Eles não vieram para negociar, murmurou a voz rouca do sheik, enquanto o som metálico das botas ecoava pelo piso de mármore. Vieram para derrubar tudo que construí. Ela apertou o braço dele com firmeza, um gesto silencioso que dizia: nós ainda temos uma chance. O ar pesado carregava o calor sufocante do deserto, misturado agora com o cheiro metálico do perigo. Lá fora, o sol começava a se esconder atrás das dunas, tingindo o céu de laranjas e vermelhos sangrentos,
como se o próprio horizonte sentisse o peso da guerra prestes a eclodir. O sheik não era apenas um homem de riqueza, mas um estrategista acostumado a virar o jogo mesmo nas situações mais desesperadoras. Tirou a adaga oculta debaixo do manto, o aço reluzindo sob a luz instável dos candelabros, enquanto uma determinação feroz fazia sua voz gelar o ar. Maia, prepare-se para lutar. Esta noite, o Império se decide. Ela sorriu, um sorriso que misturava medo e coragem, e assumiu uma postura firme, deixando claro que não seria apenas uma aliada silenciosa. O silêncio que seguiu foi um pacto, não dito, uma promessa silenciosa de que nenhum dos dois recuaria. Os primeiros passos dos intrusos romperam a quietude, e o choque do confronto se espalhou pelo salão. O choque do aço contra o mármore parecia um prenúncio de tempestade. Cada movimento do sheik de Maia era uma dança mortal, um jogo de precisão em que a possibilidade de erro significava queda. Entre os golpes e esquivas, o sheik sentiu o olhar de Maia penetrar além da superfície da luta. Não eram só adversários físicos. Era uma guerra emocional, um teste brutal da confiança que começava a surgir naquele ambiente frágil e explosivo. Quando um dos homens conseguiu desarmar Maia momentaneamente, o sheik não hesitou. Seu braço forte envolveu a cintura dela, puxando-a para perto de si com uma urgência quase desesperada. O contato abrupto queimava como fogo sob o tecido das túnicas. O choque quebrou momentaneamente a tensão da batalha, revelando a humanidade sob os trajes de poder e servidão. Ela olhou para ele, olhos brilhando sob a luz tênue da lua que agora começava a iluminar o salão pelas janelas altas. "Não posso perder você", sussurrou, a voz embargada pela mistura de adrenalina e sentimento. "Nem eu", rebateu ele, a respiração pesada, cada palavra um fio de sinceridade que rasgava o véu da distância que ambos tentavam manter. Mas a luta não permitia pausa. O inimigo recuava poucos passos, preparando uma última investida. O sheik sentia o cansaço pesar, não só do corpo, mas da alma que começava a se abrir em meio à tormenta. E então, uma explosão súbita no salão lateral fez com que todos se voltassem para aquela direção. Pó e faíscas voaram, enquanto o chão tremia sob o impacto. Dos destroços surgiu uma figura mascarada, os olhos faiscando com a adrenalina de quem sabe que pode virar o jogo. O sheik e Maia trocaram um olhar que dizia tudo. Era hora de confiar plenamente, ou cair sozinhos na escuridão. O tempo parecia desacelerar enquanto a nova ameaça se aproximava, cada passo ressoando como um trovão. A máscara ocultava intenções, mas não podia esconder o perigo visceral que emanava. O sheik ergueu a voz, um comando que ecoou no salão. "Maia, atrás de mim. Cuidado com os golpes." Ela respondeu com um aceno rápido, a mão firme na adaga que emergia das sombras de sua túnica. Juntos, enfrentaram o inimigo, a tensão entre eles se intensificando a cada segundo, divididos entre a luta pela sobrevivência e a chama incipiente que crescia silenciosa. De repente, um clique metálico no chão chamou a atenção do sheik. Olhou para baixo e viu uma pequena armadilha, quase invisível. O inimigo era astuto, não apenas brutal. No instante seguinte, a figura mascarada disparou uma lâmina envenenada na direção de Maia. O sheik, com um reflexo que desafiava o cansaço, empurrou-a para trás, recebendo em seu lugar o golpe traiçoeiro que rasgou sua túnica.
O contato do veneno queimou como fogo na pele, e a pressão no peito apertou-se desconhecida. Uma fraqueza nova e aterradora. Maia gritou, a batalha congelando em um instante de horror e desamparo. O sheik, mesmo dolorido, levantou-se com dificuldade, os olhos ardendo, não só pela dor física, mas pelo medo de perder tudo. Você não vai cair aqui, ela amaldiçoou, a voz cortante como aço, enquanto passava a mão sobre o corte do manto ensanguentado dele. Nem agora, nem nunca. Ele assentiu, a voz quase um sussurro rouco. Por você, eu enfrentaria o deserto inteiro. Foi quando uma voz inesperada irrompeu no salão. Uma voz que ninguém ali imaginava ouvir, ressoando contra as paredes douradas. Chega de jogos nas sombras. Todos pararam, o olhar se voltando para a porta que se abria pela terceira vez naquela noite. Uma mulher alta, com um vestido bordado em fios de prata e olhos tão frios quanto as serpentinas de mármore do palácio, surgiu como um espectro. Vocês brincam com o destino do Emirado, ela continuou. Mas a verdade é que nenhum poder, nem mesmo do sheik bilionário, poderá me deter. O sheik cerrou os punhos, mesmo ferido, sentindo o peso da ameaça mais cruel até aquele momento. Aquela mulher que parecia ser o elo perdido, a chave da destruição e da redenção. Maia respirou fundo, os dedos se fechando ao redor da adaga, com a determinação que só a verdadeira batalha pode forjar. O palácio, até então refúgio e prisão, tornava-se o campo onde o destino deles seria definitivamente selado. E no silêncio tenso que seguiu, o sheik bilionário soube, com a certeza ardente de um homem que nunca mais seria o mesmo, que aquela noite marcaria o início do fim, ou o nascimento de uma aliança que poderia salvar o que restava de seus corações e império. Mas antes que qualquer palavra fosse pronunciada, uma luz vermelha começou a piscar no dispositivo que o intruso entregara horas antes. O tempo estava correndo, e a verdadeira ameaça ainda estava por revelar seu rosto. O som do impacto ainda ecoava pelas paredes douradas quando o sheik bilionário apertou o dispositivo letal com dedos trêmulos, sentindo o peso da ameaça invisível crescendo ao seu redor. O ar, antes impregnado com o aroma de incenso e flores secas, tornara-se denso, sufocante, como se o próprio palácio respirasse um presságio de destruição. Maia permaneceu firme ao seu lado, a mão entrelaçada na dele, oferecendo uma estabilidade silenciosa, que desafiava as sombras que se movimentavam contra eles. Seus olhos claros não piscavam, fixos naquela figura mascarada que os encarava com um sorriso, tão cruel quanto uma lâmina afiada. Vocês subestimam o que está em jogo, sussurrou ela, a voz baixa, mas carregada de uma força que parecia pulsar em seu peito. Este palácio é mais do que paredes e ouro. É um campo de batalha onde segredos tornam-se armas. O sheik a olhou, o misto de dor e admiração estampado em seu rosto. Aquela mulher, que até pouco tempo era invisível em meio ao esplendor opulento, agora se erguia como uma fortaleza viva. Ele sentiu uma fissura se abrir na armadura dourada que construíra com tanto esforço. Uma vulnerabilidade que nunca ousara admitir. A ameaça mascarada avançava, os passos silenciosos se transformando num ritmo ameaçador, como um tambor de guerra que ressoava ao fundo daquele salão imenso. Prepare-se, Maia, ordenou o sheik, a voz firme, apesar da dor que latejava em seu corpo. Esta noite,
Enfrentaremos os fantasmas que sempre nos evitaram, não só do lado externo, mas do interior deste palácio. Ela assentiu, com um olhar que misturava medo e coragem, a mão firmemente segurando a adaga oculta sob o manto simples que usava. O brilho tênue da lua que invadia as janelas altas refletia nos olhos da dupla, criando um jogo de luz e sombra que traduzia o conflito interno e externo que pulsava entre eles. A primeira investida veio rápida e brutal. O inimigo mascarado atacou com precisão mortal, cada golpe carregado de uma intenção que não admitia falha. O embate foi intenso. Aço contra aço, respirações entrecortadas, o suor misturando-se ao pó que subia do chão do salão. O sheik bloqueou uma lâmina com a sua adaga, sentindo o impacto vibrar até os ossos. Seus músculos protestavam. A ferida envenenada queimava como fogo que ameaçava consumi-lo por dentro. Ainda assim, havia uma ferocidade renovada em seus olhos. O fogo da luta pela sobrevivência, pela preservação de tudo o que amava. Inclusive aquela mulher, que agora lutava ao seu lado como uma guerreira destemida. Maya desviou um ataque inesperado, seu corpo se movendo com agilidade surpreendente para quem parecia tão discretamente colocada naquele mundo de luxos e intrigas. Cada movimento seu era uma dança entre a esperança e o medo, um equilíbrio tênue que mantinha viva a chama de uma promessa silenciosa. Quando a luta parecia atingir um impasse, a voz daquela mulher imponente irrompeu no salão como um trovão cortando o silêncio mortal. Chega de jogos. Era ela, a figura que carregava o peso da ameaça mais sombria. Uma presença que embarrava o chão com passos decididos. O vestido reluzindo sob as luzes, olhos frios como desertos infindáveis. Respirou fundo, sentindo a dor alastrar-se, mas o orgulho impelia a não recuar. A batalha não era apenas física. Era uma guerra pelo futuro, pelo amor que começava a brotar timidamente no deserto de suas vidas. Maya apertou sua mão, uma força invisível que transmitia um pacto silencioso diante do perigo iminente. A mulher avançou, os olhos fixos nele, e por um instante o tempo pareceu suspenso. A tensão era palpável, como a pressão antes da tempestade de areia que engole tudo em seu caminho. Você acha que pode deter o que está por vir? Sheik bilionário, que sua fortuna e poder o salvarão? Está enganado. A voz era afiada, gelada. Este palácio esconde segredos que nem você é capaz de controlar. O sheik cerrou os punhos, ignorando o ardor do veneno que corroía sua força. Aquele era um desafio que abrangia muito além das batalhas campais. Era o duelo cruel das verdades ocultas, a luta que se travava no silêncio dos olhares, na sutileza das escolhas. Diga a ela, Maya, que não permitiremos que destruam tudo pelo que lutamos. Ela olhou profundamente nos olhos do sheik. Depois fixou-se na mulher que ameaçava seu mundo. Você subestima quem realmente comanda aqui, e quem está disposto a pagar qualquer preço para proteger o que ama. Um silêncio pesado se formou, carregado de eletricidade. Cada um deles entendia que aquela era mais que uma disputa de poder. Era um confronto entre forças invisíveis e desejos proibidos, entre o passado que insiste em não morrer e o futuro que se nega a ser despertado. De repente, um estalo cortou o ar. O dispositivo que o intruso entregara começou a emitir um som estridente, um alarme vermelho que pintava a sala com flashes sanguinolentos. O sheik engoliu em seco, sentindo o olhar de Maya apertar ainda mais sua mão. Naquele instante, a linha tênue entre o respeito e a paixão se dissolveu, deixando apenas a brasa incandescente do que poderia ser o início de uma aliança definitiva. A mulher mascarada recuou um passo, provocando.
O tempo está esgotando, Sheik, e com ele a sua sorte. Mas o Sheik bilionário, ferido e cansado, ainda tinha um brilho de invencibilidade nos olhos. Então que venha o que estiver por vir, murmurou. A voz rouca, mas carregada de uma promessa que queimava com a força das tempestades do deserto. Por quê? Nós não chegamos até aqui para sucumbir às sombras. E com um gesto súbito, a porta do salão foi arrombada. Uma figura familiar, uma chave que ninguém esperava virar, entrou, carregando consigo a promessa de um segredo capaz de virar o jogo. O olhar dos três se encontrou no instante exato em que uma verdade quebrou o silêncio. Aquela mulher, silenciosa e poderosa, parecia carregar o destino de todos entre suas mãos. O palácio, com suas paredes de ouro e silenciosos corredores, tornou-se o palco onde se decidiria não apenas o poder do império, mas o frágil fio da confiança, do amor e da redenção. No calor sufocante da noite que se tornava tempestade, o Sheik bilionário soube uma certeza inquietante. Sua guerra estava apenas começando, e as peças que acreditava controlar há muito já estavam no tabuleiro, prestes a revelar um jogo mortal de traição e paixão. E então, sem aviso, o mês do amuleto de Maia começou a brilhar com uma luz intensa e desconhecida, lançando sobre ambos uma sombra antiga e poderosa, a promessa de um segredo que poderia mudar tudo, destruindo ou salvando-os para sempre. A luz vermelha do dispositivo cortava a penumbra do salão como um aviso sinistro. Seus flashes, refletindo nas paredes douradas e nos olhos ardentes do Sheik bilionário. Cada pulso luminoso parecia marcar o tempo que lhes restava, antes que as consequências daquela ameaça invisível começassem a se manifestar. O veneno que corria em suas veias queimava com intensidade crescente, um lembrete cruel da vulnerabilidade agonizante sob a couraça de poder que ele tão cuidadosamente construíra. Maia apertou a mão do Sheik, a conexão silenciosa entre eles fortalecendo-se na urgência daquele instante. Ela sentia o peso do perigo, mas também a faísca de algo imprevisto, um laço forjado não apenas pela luta, mas pelo reconhecimento mútuo de que, nas sombras de ouro do palácio, seriam um oásis um para o outro. O intruso mascarado avançou, leve e letal, como se seu corpo fosse parte da própria escuridão. O som metálico da lâmina que empunhava parecia trocar farpas com os ecos no mármore, enquanto o embate se iniciava, explosivo e feroz. O Sheik bloqueava cada golpe, a respiração pesada, convivendo com a dor incômoda do veneno que consumia lentamente sua força. Mas ali, naquele confronto entre aço e destino, havia mais do que sobrevivência, havia a batalha pelo que ainda restava de seu mundo e seu coração. Maia, ágil e determinada, desviava dos ataques como uma sombra que se esquiva do sol poente, seus movimentos desenhando no ar a esperança incerta de que poderiam resistir. A tensão entre eles, simultaneamente brutal e delicada, resistia à pressão da noite que se adensava sobre o palácio. Cada gesto, cada troca de olhares, carregava um universo de emoções silenciosas que as palavras não seriam capazes de expressar. Quando aquela voz ecoou no salão, cortante e imponente, todos congelaram. Era mulher de olhar gélido, vestida em prata, cuja presença anunciava a escalada final do conflito. Sua entrada não trouxe apenas desafio, carregava o peso do passado, o rancor guardado e a ameaça de um futuro incerto. Nos olhos dela, o Sheik reconheceu o reflexo das batalhas que ele havia tentado esquecer, mas que agora
inevitavelmente, se imponham no presente. Maya fechou os punhos, a adaga brilhando entre seus dedos como um farol contra a escuridão iminente. A força silenciosa que emanava dela parecia desafiar as probabilidades, um contraponto à ordem fria da mulher, que ameaçava seu império. Você acha mesmo que pode deter o que está por vir, Sheik bilionário? A voz, ácida e cortante, rompeu a tensão, enchendo o salão com um frio quase palpável. Este palácio esconde segredos que nem mesmo seu ouro pode comprar. O sheik, mesmo sentindo o peso sufocante do veneno, ergueu-se com uma dignidade ferida, o olhar fixo e desafiador. Não subestime a força daquilo que faz questão de proteger. Nós enfrentaremos o que vier. Juntos. Maya apertou a mão dele com vigor renovado. Seus olhos claros refletindo a determinação que compartilhavam naquela noite fatídica. O palácio, com todo o seu luxo opressor, tornou-se o palco de uma batalha, onde não apenas a vida estava em jogo, mas o valor da verdade e do amor que começavam a florescer entre muros dourados. Então, como se o próprio destino não pudesse esperar mais, a porta foi arrombada abruptamente. Uma figura familiar entrou, movendo-se entre as sombras com uma autoridade tácita que impôs silêncio instantâneo no recinto. Suas mãos carregavam um segredo, um fragmento da história esquecida daquele império que poderia virar o jogo. Os olhares de Sheik, Maya e a mulher de prata se cruzaram num instante carregado de tensão. Ali, o peso do passado e as promessas do futuro se encontravam em um fio invisível prestes a se romper. Foi quando o amuleto pequeno no pescoço de Maya começou a irradiar uma luz intensa, crescente e quase hipnótica. A luminosidade atravessava o tecido da túnica dela, lançando sombras dançantes na parede, como se o próprio palácio estivesse reagindo à força antiga que aquele símbolo carregava. Naquele instante, o sheik sentiu seu corpo inteiro vibrar por uma energia que ele nunca havia ousado reconhecer, uma promessa de poder e perigo entrelaçados. A luz não era apenas um brilho, era a manifestação viva de um segredo ancestral capaz de destruir tudo o que ele conhecia ou salvá-los para sempre. Uma nova voz que veio do nada sussurrou, quase inaudível ao ouvido, mas impossível de ignorar no coração. A verdade está na luz, mas ela ceifa, Sheik. Está pronto para encarar o que vem com ela? O sheik bilionário fechou os olhos por um instante, absorvendo aquela pergunta fatal e a chama que crescia entre ele e Maya. Quando os abriu novamente, havia uma decisão irrevogável gravada na profundidade de seu olhar. O que quer que aquela luz escondesse, ele sabia que a jornada para revelá-la não tinha volta. E assim, enquanto as paredes douradas tremiam sob a promessa de uma tempestade vindoura, o silêncio se fez, não mais como vazio, mas como o prelúdio de uma revelação que mudaria para sempre o destino do sheik e de Maya. No coração daquele império à beira do abismo, nascia o começo de uma nova era, onde amor, poder e segredos antigos se entrelaçavam para definir não só o futuro deles, mas o que restaria do próprio palácio. E dentro daquela luz que emanava do amuleto, uma sombra desconhecida se movia, preparando-se para revelar a última verdade, aquela que derrubaria ou o salvaria para sempre. O silêncio da sala pesada foi quebrado pelo leve brilho do amuleto no pescoço de Maya, que agora irradiava uma luz quente e quase tranquilizadora, contrastando com a tensão que dava o tom à noite. O sheik bilionário, mesmo combalido pelo veneno,
sentiu seu corpo relaxar um pouco ao contemplar aquele símbolo antigo, que afinal carregava mais do que mistérios, carregava esperança. O inimigo mascarado voltou a avançar, mas seus passos encontraram resistência não apenas na força física do sheik e da mulher misteriosa, mas na união decisiva que se formara naquele instante. Havia uma coragem silenciosa e profunda, forjada não pelo poder do ouro, mas pela confiança frágil e ainda assim inquebrável que surgia entre eles. Maia movimentava-se com uma agilidade que derrubava as expectativas iniciais. Cada defesa, cada esquiva era uma mensagem clara. A simplicidade aparente jamais seria o que determinasse seu valor naquela guerra. O sheik, mesmo sentindo o veneno que ardia em suas veias infiltradas, encontrou energia renovada na determinação dela. Era como se o amuleto pulsasse em ritmo sincronizado com seus batimentos finais. De repente, a mulher de prata cortou o espaço com sua presença imponente, lançando uma sombra longa que parecia caçar as últimas fagulhas de resistência no salão. Sua voz ressoou com frieza cortante, um desafio final que ninguém ousava ignorar. Não importa o quanto lutem, a verdade não será sua aliada, sheik. E Maia, você pagará pelo passado que insiste em esconder. O sheik ergueu os olhos para ela, dolorido, mas firme, enquanto a voz que saía de sua garganta carregava algo que não ouvira há tempos. Uma promessa definitiva. Se o passado é uma sombra que ameaça, que venha a luz para queimá-lo. Maia cruzou o olhar com ele, a expressão cheia de uma força que transcendia o medo. Naquele momento, a aura entre os dois não era apenas a de um mestre e sua serva, ou de um império e sua guarda silenciosa. Era de dois corações interligados, que escolheram se proteger mesmo diante do abismo. A batalha prosseguiu, mas cada golpe dado pela dupla cheia de força e confiança simbolizava mais do que sobrevivência. Era o renascimento de um império de emoções e segredos finalmente expostos, prontos para encontrar redenção. Quando o inimigo mascarado caiu, derrotado pela união improvável, um silêncio profundo tomou conta. O sheik recostou-se ofegante e Maia o amparou, seu corpo apoiando o dele quase como uma extensão natural de si mesma. O veneno ainda queimava, porém, surpreendentemente, seu efeito começava a diminuir, retirado por uma mistura antiga de ervas trazidas por Maia. Um segredo que ela guardava e que agora se revelava a última esperança para o homem que não queria mais ser refém de sua própria armadura dourada. Os primeiros raios dourados do amanhecer invadiram o salão, iluminando cada detalhe e banhando as figuras cansadas com uma luz que anunciava a renovação. O palácio de outrora parecia despertar também, deixando para trás o peso da ameaça e abraçando a promessa de um dia novo. O sheik, ainda com a respiração pausada, abriu os olhos e viu Maia ao seu lado, um sorriso leve curvando os lábios dela, iluminando o ambiente como uma verdadeira aurora. Você salvou mais do que este império, ele murmurou, a voz rouca e cheia de significado. Você salvou a mim mesmo. Maia segurou sua mão, firme eternamente, transmitindo com o toque mais do que qualquer palavra seria capaz. Estamos salvos, sheik. Não como você imaginava, mas como devemos ser. Juntos, verdadeiros, livres. Nos salões e corredores, a presença do público silencioso do palácio parecia participar do momento de renascimento. Os olhares dos servidores, conselheiros e até mesmo dos membros da família que ali aguardavam, pouco a pouco mudavam, imersos numa aceitação que florescia como um jardim oculto
entre as pedras do deserto. A ameaça que parecia insuperável virara motivo para um estranho pacto, uma aliança que redimia não só o sheik, mas toda a história construída em cima dos muros dourados. A verdade, ao fim, não fora o monstro temido, mas o caminho para a liberdade. O dia avançou e, com ele, novas decisões foram tomadas. O sheik bilionário anunciou mudanças profundas em seu governo, abraçando a transparência e a justiça, conquistando não só a lealdade renovada de seus súditos, mas também o respeito crescente daqueles que o julgavam apenas por sua fama e riqueza. Maya, agora revelada não apenas como uma aliada fiel, mas como alguém cujo passado finalmente não mais os detinha, ganhou lugar ao lado do sheik não como serva, mas como parceira em todos os sentidos. Seu amor, nascido entre as areias e os segredos, revelava-se a maior fortaleza daquele império. Em meio aos jardins renascidos do palácio, o sheik e Maya caminharam lado a lado. O sol forte do meio-dia os aquecendo de maneira gentil. O horizonte mostrava dunas pintadas de dourado, um símbolo da jornada que ambos haviam trilhado, árdua, incerta, mas cheia de promessas. Ele olhou para ela e sorriu, um sorriso de sinceridade incontestável, enquanto seu coração, antes preso ao peso do poder e das máscaras, pulsava agora com a liberdade que só o amor verdadeiro proporciona. Agora não temo o futuro, Maya, porque sei que ele será nosso, construído por nós, não pelo destino ou segredo algum. Ela apertou sua mão e olhou para os olhos dele, revelando a convicção que ambos compartilhavam. Somos mais do que passado e presentes de ouro. Somos a esperança que emerge das tempestades do deserto. O sheik bilionário então ergueu a voz, chamando discretamente os presentes para uma celebração que marcaria não apenas a união deles, mas também a nova era de um emirado transformado por coragem, verdade e amor. Entre sorrisos, abraços e olhares emocionados, o casal viu o futuro se abrir como as pétalas de uma flor rara, delicada e poderosa ao mesmo tempo. O palácio deixou de ser prisão para renascer como lar, um lar onde o sheik bilionário e Maya, juntos, escreveriam os capítulos mais brilhantes de suas vidas. Envolto pela luz do sol nascente e o eco suave de promessas cumpridas, o império reconstruído não era mais feito de ouro e segredos, mas de corações que aprenderam a confiar e a vencer o próprio deserto. E naquele dia, sob o vasto céu que abençoava o deserto, o sheik bilionário e Maya deram início ao que seria para sempre a história de um amor que resistiu a tudo.